Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, sempre após o Dois Toques, trazendo para vocês a análise dos debates mais importantes que estão acontecendo na sociedade, as temáticas que impactam na vida dos cidadãos. Em suma, nosso programa está aqui para esclarecer e trazer perspectivas em relação aos assuntos do momento. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Você nos encontra no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar o programa e mandar a sua mensagem. O WhatsApp da RDC TV está aparecendo na sua tela nesse momento, 9993398894. Repetindo, 9993398894. E lembrando também que os nossos programas ficam armazenados no Facebook da RDC TV. Você pode encontrá-los na íntegra e também compartilhá-los e assisti-los a hora que for mais adequado para você. Se você não conseguiu nos assistir ao vivo, você pode nos assistir gravado. Então, tá aí, várias oportunidades e maneiras de nos acompanhar. Cruzando as Conversas de hoje, debate os primeiros passos da reforma tributária, que vem na sequência da reforma previdenciária. A reforma da Previdência já foi aprovada na Câmara dos Deputados com uma quantidade de votos bastante expressiva e agora ela segue para o Senado. Ao mesmo tempo, começa a se discutir essa próxima reforma, que é de fundamental importância para o país. E apesar de ela ser menos polêmica, por assim dizer, no sentido de eventual dificuldade que possa se trazer à nação, o fato é que ela talvez seja até mais complexa no sentido do debate, porque, ao contrário da reforma da Previdência, onde havia um norte, quer dizer, nós temos que corrigir o déficit estrutural da Previdência, no caso da reforma tributária, existem inúmeras posições sobre o que é mais adequado e o que deve ser feito, e a forma disso ser feito. Tem quem defenda uma reforma conjuntural, que seja apresentada nos seus aspectos mais diversos de uma vez só. Outros, entretanto, defendem que não haja uma reforma estrutural, mas sim mudanças contínuas, de modo que possa ir se testando o que dá certo, o que dá errado. Também existem projetos provenientes do Senado, projetos provenientes da Câmara e também se discute um projeto que venha do Executivo. Qual deles, afinal de contas, vai ser aquele que vai ser votado, aquele que vai ser levado adiante? Porque, afinal de contas, os três projetos não podem ser todos eles aprovados, Tem que se lidar com um. Vai se, de alguma maneira, conciliar as diferentes perspectivas. O que vai se conseguir através da reforma da Previdência? Teremos diminuição de impostos? Teremos uma, digamos, simplificação da arrecadação? Ou os dois, ou nenhum? Tudo isso vai se debater ao longo do tempo. Outro aspecto é que muitos defendiam que essa reforma viesse antes da reforma da Previdência. Outros, entretanto, dizem que o que faz sentido é a reforma tributária vir na sequência da reforma da Previdência. Para falar sobre tudo isso, se é que vai ser possível, porque vocês vejam, tem uma infinitude de aspectos que podem ser abordados, nós convidamos dois advogados tributaristas para a edição de hoje do nosso programa. Primeiro, eu gostaria de apresentar aqui o Dr. Fábio Raimundi, que é advogado tributarista, presidente da Fundação de Escola Superior de Direito Tributário. E também o Dr. Igor Danilevics, que é advogado tributarista e integrante da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo Manuel Neubart Trindade, que fez o contato com o Fábio para que ele estivesse aqui hoje à noite, na edição de hoje do Cruzando as Conversas. Obrigado pela parceria, Manuel. Um abraço aí para ti. Muito bem, senhores, sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui no programa. E eu começo perguntando para vocês, faz sentido a reforma tributária ser discutida antes ou depois da reforma da Previdência? Está certo do modo como estão indo as coisas ou
o inverso teria sido o mais adequado? Porque eu vi já vários economistas dizendo que a reforma da Previdência ela ajuda a criar o espaço fiscal para a reforma tributária. Isso faz sentido na visão de vocês ou não? Igor Danilewicz, boa noite. Em primeiro lugar, boa noite, Guilherme, Dr. Fábio, telespectadores. É um prazer, é uma honra muito grande estar aqui pela primeira vez nesse programa com crescente audiência. Muito obrigado. Inclusive, isso tem positivamente me chamado a atenção nos espaços que costumamos socialmente conviver e exatamente pela projeção que tu tem dado a esse programa. Obrigado, Vitor. Pois é. Quem faz o programa são os convidados. Obrigado. E abrilhantam. Essa questão, naturalmente, é complexa, mas por essa perspectiva, a diferença que eu apontaria, em primeiro lugar, entre reforma da Previdência e reforma tributária é o custo político, que me parece bem maior em termos de reforma da Previdência. E eu explico, sob a perspectiva de que atinge diretamente os eleitores, a reforma da Previdência. A reforma tributária atinge diretamente os eleitores, mas parece que há uma certa insensibilidade por parte dos contribuintes, do cidadão brasileiro, com relação à questão da carga tributária. É muito mais direto, me parece, ele ficar sabendo que agora ele precisa trabalhar muito mais do que antes ele teria que trabalhar, que eventualmente ele terá que contribuir mais do que eventualmente ele vinha contribuindo ou teria que contribuir. Ao passo que uma reforma tributária, que para muitos é uma coisa distante e sabemos que está no nosso cotidiano, no consumo de bens, serviços, renda, patrimônio, atinge diretamente. Mas por esse viés, aí então me parece que o desgaste político passa pela dimensão da classe política, atendendo interesses, em primeiro lugar, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. E, portanto, o, digamos assim, ambiente de discussão, o espaço político, ele, por um lado, é mais qualificado, porque seguramente temos 26 estados, mais o Distrito Federal e mais de 5 mil municípios com seguramente servidores altamente qualificados, sabendo do que se trata, o assunto reforma tributária particularmente, e, portanto, esse viés se apresenta um pouco diferente. Agora, por outro lado, quando fez essa observação e me chamou a atenção, quando tu usou a palavra de reforma fiscal, eu lembro, 1994, Geraldo Ataliba, que foi um grande tributarista brasileiro, já falecido há muito tempo, professor da USP, em 1994, aqui em Porto Alegre, o assunto era candente sobre reforma tributária e aí então ele chamou a atenção. Cuidado. Parece que o Brasil enfrenta os mesmos problemas há 50 anos. Né? Exato. Eu diria tipo uma montanha-russa. O assunto reforma tributária, ora está no pico, ora está no vale. Agora voltou a estar no pico. Né? E naquela oportunidade também se apresentava num momento bastante candente e Geraldo Ataliba dizia assim, eu diria duas advertências que ele fez que é importante o telespectador ter presente. Reforma fiscal é um conceito mais amplo que reforma tributária. Primeira observação que Geraldo Ataliba fez na oportunidade. Segunda observação que ele fez. Quando se fala em reforma tributária, todo mundo bate palma. Ou seja, as palmas que nós vamos escutar, elas vêm do lado do contribuinte e do lado do fisco. Porque reforma tributária, na verdade, para o fisco seria aumentar a receita e para os contribuintes, pelo menos se não minorar a tributação, descomplicar o sistema. Então essa... No momento é caro e complicado. Caro e complicado. Então eu finalizaria essa primeira parte aqui dizendo que essa questão da Previdência me parece que, dado esses elementos, muito rapidamente que eu apresentei, certamente existem outros, me parece que foi adequada o primeiro desgaste político, digamos assim, que sempre há de alguma maneira de todos os partícipes, primeiro iniciar com a reforma da Previdência. Mas tu concordas com o que eu falei, de que é mais complexa a discussão da reforma tributária do que a reforma previdenciária? Concordo. Eu concordo e exatamente pelo aspecto que levantou, dada a pluralidade de ideias com relação ao que deve ser feito em termos de reforma tributária. Enquanto que reforma da Previdência, tu havias falado, existe, digamos assim, um cardápio previamente conhecido, inclusive do cidadão mais humilde, que não se interessa por essas questões de maneira imediata, mas no momento que começa a divulgação do que está sendo reformado em termos de Previdência, atingindo diretamente o bolso dele, chama atenção.
Então a complexidade maior vem depois na tributária. Por exemplo, na reforma da Previdência você tinha basicamente dois lados. O lado que defendia a reforma, porque era necessário diminuir, atenuar ou sanar o déficit das contas públicas, e tinha o outro lado que era o dos terraplanistas, né? Que são aqueles que dizem que não existe déficit da Previdência, que isso é uma bobagem, que a Previdência é superavitária. Né? É verdade. Terraplanistas. São os terraplanistas enquadra. Né, fiscais. É né? verdade. Já na reforma tributária, tem aqueles que defendem o imposto único, aqueles que são contra o imposto único, aqueles que acham que não deve haver desoneração, aqueles que acham que deve, aqueles que acham que deve haver simplificação, aqueles que acham que não. Em suma, tem múltiplos posicionamentos e é difícil você se escorar em algum. Agora, por parte da sociedade, creio que haja uma unanimidade na defesa de diminuição da carga. Eu sou muito cético em relação a esse aspecto. Não sei qual que é o posicionamento, doutor Fábio, mas seja bem-vindo e boa noite. Muito boa noite, é um prazer estar aqui no seu programa, falar ao lado de um querido amigo, né, um dos meus mestres, o Dr. Igor Danilevitz, e cumprimentar os telespectadores que nos assistem, um tema de alta relevância, de suma importância para toda a sociedade brasileira, que nos atinge a todos, e eu já vou começar dizendo que é um tema que não deve ser confundido com qualquer tipo de ideologia. Esse é um debate que a gente precisa deixar. Nós vivemos épocas de muita ideologia, né, onde os nossos ânimos estão muito exaltados, seja de um lado ou de outro, mas esse é um debate que ele precisa ser focado realmente no que interessa para a sociedade, na melhoria de um sistema tão complicado como o tributário. Respondendo à sua indagação, Guilherme, eu acho que faz sentido, sim, por duas questões básicas. Assim, embora se diz que nunca se deve fazer reformas em períodos de crise, né? Porque quando você começa a trabalhar com reforma, seja previdenciária ou tributária, em meio a uma crise grave... Que digam os gregos. Pois é. Você acaba tendo uma pressão externa que faz com que as coisas tendam a andar numa velocidade que não seja tão adequada para fazer reformas. É que quando o Brasil tinha condições de fazer as reformas com estrutura fiscal e crescimento econômico, foi lá nos anos de 2010, o governo era anti-reforma. Fez modificações pontuais, por exemplo, na reforma da Previdência, mas não chegou a implementar uma agenda de reformas. E foi empurrando com a barriga. E o problema foi crescendo, e agora vai ter que se reformar na crise. O problema é que se não se reforma agora, as condições vão ser piores daqui a 3, 4 anos. As reformas, elas acabaram vindo, nesses últimos anos, no meu modo de ver, fatiadas em pequenos pontos, né? Houveram micros reformas aqui e ali. Né? Agora, a reforma, se nós pensássemos em fazer uma reforma tributária antes da previdenciária, penso eu que nós correríamos o risco de não aprovar nenhuma reforma. E depois, ao final do programa, talvez isso fique mais claro para o telespectador. Eu, inclusive, vou tentar, nós, advogados, temos um pouco o problema da linguagem, eu vou tentar, inclusive, evitar muitos jargões jurídicos, falar numa linguagem que todos possam nos compreender. A reforma da Previdência, por ela, como o Igor muito bem comentou, por ela ser uma reforma que ela já veio pronta, o que se pretende reformar tem algumas discussões relacionadas ao critério do tempo, né? Mas ela é muito mais simples do que uma reforma tributária. E mais, os atores, os agentes envolvidos numa reforma previdenciária não são tantos quanto numa reforma tributária. Preciso lembrar ao telespectador que, quando a gente fala em reforma tributária, nós temos no país um sistema que me parece que, até onde eu sei, é único no mundo, não é, Igor? Onde nós dividimos competências entre União Federal, Estados e municípios. Isso é muito importante já sair fazendo esse parênteses. Eu quero dizer com isso que no Brasil, a União, os Estados e os municípios, eles têm competência e autonomia para trabalhar com tributos, né? Isso é um complicador. Tem aí a chamada guerra fiscal, existe uma competição. Em que pese cada entidade, cada esfera administrativa lidar com diferentes tipos de tributos,
existem receitas provenientes desses tributos que às vezes são administradas por outros, né? No caso, por exemplo, o IPI. Sim, nós temos a questão de que o bolo todo ele é centralizado. A Dilma fez aquelas brincadeiras fiscais com o IPI, né? E prejudicou os municípios. O IPI que está dentro de um dos projetos da reforma. Agora, é um assunto muito mais difícil de ser trabalhado no Congresso Nacional, a reforma tributária. Nós temos várias forças de tensão trabalhando em sentidos diferente da previdenciária, onde nós temos basicamente dois lados. Né? Sim e não. A tributária ela é multifacetada e talvez a gente possa se aprofundar um pouco nisso. Então, ela realmente, ela vir depois da previdenciária, ela acaba sendo um acerto no meu modo de ver. Porque poderia ficar se discutindo a reforma tributária em elipse e nunca se chegaria exatamente, ao momento de discutir a Previdência. Né? Exatamente. É só nós vermos, por exemplo, hoje, quantos... E é o que a gente diz, né? Acho que é uma unanimidade em qualquer cidadão brasileiro, se você perguntar, você deseja alterar o sistema tributário, a forma como a gente paga tributos no Brasil hoje, e reduzir carga tributária, 100% das pessoas vão dizer que sim. Né? A grande pergunta e a resposta que nós temos que buscar agora é qual reforma tributária, qual projeto. Então, para que até os telespectadores possam compreender, nós temos vários projetos de reforma tributária tramitando. Nós temos alguns que estão mais avançados. Então, hoje nós poderíamos já... Se nós fôssemos pegar assim, dos projetos de reforma tributária que estão à frente no Congresso Nacional, nós temos a PEC 45, né? É uma proposta de emenda constitucional 45, que é do Centro de Cidadania Fiscal, que aí entra a figura do Bernardo Api, do Eurico de Santi, que foram as pessoas que trabalham esse projeto de lei, que é a que está mais avançada. Temos a reforma... Que é a reforma da Câmara, né? Temos a reforma do Senado, que é a PEC 110, que essa veio capitaneada lá atrás pelo Rauli, a PEC 45 hoje pelo deputado Baleia Rossi, a 110 pelo deputado Rauli, e hoje existe uma convergência entre essas duas propostas, existe uma certa... O governo queria apresentar dele, né? Através do Marco Sintra. Temos a do governo, a do governo é uma proposta que todo mundo sabe que tem, mas nunca ninguém viu. Ela ainda não foi... Não deslanchou. Ela não foi divulgada. Nós sabemos que tem essa ideia do Executivo, mas ela ainda não se revelou. E nós temos também a proposta do Instituto Brasil 200, que é aquela ideia do imposto único, que eu diria que são essas propostas. Temos a proposta também que vem, de certo modo, do Executivo, mas que está muito ligada à Receita Federal, que ela é uma proposta que pega uma carona na PEC 45, que é que está mais avançada, mas tenta fazer um corte, né? Que tem uma discussão muito central nisso, que é o seguinte, para início de conversa, se os estados e municípios vão entrar nessa primeira fase da reforma ou não. Vamos mexer em ICMS e ISS, sim ou não? Ou vamos mexer primeiro só nos impostos federais e vamos deixar o ICMS e o município de fora? Então, vejam, eu já comecei a falar um monte de coisa aqui, mas é para que as pessoas possam ter a noção de quanta coisa está envolvida. São vários pontos de tensão. Nós temos o interesse do fisco, nós temos o interesse, né, das fazendas públicas, nós temos o grande problema do déficit que nós temos na União e nos estados, que precisam de dinheiro, e a reforma tributária pode ser uma alternativa a isso. Nós temos o interesse das indústrias, nós temos o interesse do pessoal do agronegócio, nós temos o interesse do pessoal do setor de serviços. Então, dos municípios que ficam com a menor fatia do dos municípios, né, que efetivamente tem essa questão também. Então, esses são os pontos de tensão, e conseguir harmonizar isso no Congresso Nacional e fazer com que a proposta chegue efetivamente à mesa de uma forma finalizada. Se nós levamos 5 meses, eu dizia isso antes, né, de entrarmos no ar, se nós levamos 5 meses para trabalhar a reforma da Previdência, que é muito mais simples, quanto tempo nós levaremos agora para chegarmos efetivamente a um projeto de reforma tributária apto a ser votado? Desses projetos todos que o Fábio mencionou aqui, Igor, tem algum que preste?
Olha, Dá todos... para se tirar do conjunto da obra algo que agrade a gregos e troianos? Pois é, tem a PEC 128, 293, a 45. A quantidade de números parece Matrix, né? Essa PEC que o Fábio citou agora, a 45, que ela é mais robusta em termos de previsão normativa a mais revolucionária de todas, né? Aí vem a questão, Fábio, que eu gostaria Sabe o que o nosso telespectador nesse momento está se perguntando? Qual dessas faz com que diminua o custo? Pois é. É só isso que o nosso público está se perguntando nesse momento. Só, eles não se interessam pelo número, eles não se interessam de onde veio, eles querem saber, tem alguma que me beneficia no sentido de eu vou ter que pagar menos carga tributária? Sim, o que eu gostaria até, isso que eu vou falar agora, só para aproveitar a oportunidade que o Fábio me deu, mas antes, e depois eu vou apresentar 2 itens que me parecem são pressupostos mais gerais e fundamentais de qualquer reforma, mas só para aproveitar aqui a oportunidade que o Fábio me deu, essa PEC 45, tida como revolucionária e naturalmente as minhas mais elevadas homenagens e profundo respeito aos seus autores, mas se formos comprar na livraria um livro publicado em 2007 pela editora Fórum, IVA para o Brasil, pouca gente conhece esse livro, é impressionante. E em 2007... O Brasil tem um dos menores indicadores de leitura de livro. Imagina um livro de eu me refiro dentro da comunidade, eu me refiro dentro da nossa comunidade. Com certeza. Dentro da nossa comunidade. Em 2007 foi publicado esse livro, um dos organizadores é o professor Vasco Branco Guimarães, da Universidade de Lisboa, que brasileiro de coração, muito tem contribuído para nós, inclusive na nossa Fundação Escola Superior de Direito Tributário, em vários congressos ele já participou, inclusive cursos, enfim, para servidores fazendários. Lá em 2007, ao analisar a tributação sobre o consumo no Brasil e cotejando com o IVA europeu, pasmem, nós vamos encontrar, na linguagem atual, claro, não estou aqui acusando ninguém de plágio, vamos deixar bem claro isso. Mas eu quero dizer que nós vamos encontrar inúmeras ideias no texto do professor Vasco, lá de 2007, com o que nós encontramos na PEC 45. Basicamente, o que é o receituário lá de 2007 que nós encontramos agora em 2019 na PEC 45. Por exemplo, um IVA de base ampla. Aliás, a PEC 45 só não chama de IVA. Só não chama de IVA. Curiosamente, mas vamos lá, um IVA de base ampla. O que é um IVA de base ampla? É que alcançaria bens e serviços. Hoje, digamos assim, o IPI seria absorvido. IPI, ICMS, ISSQN, contribuição ao PIS, COFINS. Estranhamente, eu não tenho visto, dos poucos escritos que eu tenho conseguido ler, nem de entrevistas que eu tenho escutado, alguma sugestão de inclusão do IOF, que queira ou não queira também é um consumo de serviço bancário, mas isso seria um detalhe à parte. Está lá o professor Vasco sugerindo isso em 2007. O que mais que ele sugere que também vamos encontrar na PEC 45? Na União Europeia temos basicamente 3 faixas de alíquota. Lá eles chamam, o português de Portugal chama de taxa. As alíquotas, 3 faixas. Acabar com a seletividade. Isso ele falou em 2007, tudo isso. E está na PEC 45. Que bom, eu particularmente gostei. Porque eu lá em 2007, quando foi lançado o livro, li, nunca vi nenhum implemento efetivo e agora, para minha agradável surpresa, o professor Eurico e toda a sua equipe altamente qualificada ajuda a formatar a PEC 45. E não ficamos por aí. O professor Vasco, lá em 2007, já falava o seguinte, temos que acabar com todos os incentivos fiscais. Na Europa não tem. Aqui, o que mais tem... O que mais tem é o que quebrou o país. Ora, e o que temos na PEC... Exatamente. Quebrou o país. Não produziu resultados econômicos. Quebrou o país e não produziu crescimento. E o que tem na PEC 45? Então, o cardápio já foi apresentado em 2007. E eu diria, eu conheço particularmente, já tive a honra de ser convidado pelo Dr. Vasco para dar aula de doutorado em Lisboa, a convite dele lá no curso da Universidade de Lisboa, e certamente isso aí, esse texto de 2007, é fruto exatamente das reflexões que tributaristas fizeram antes dele, inclusive, e ele apresenta os seus contributos. Então, a receita formatada na PEC 45, eu bati palmas quando eu vi, porque
lembrei imediatamente de um texto escrito há mais de 10 anos. No caso, tu apoia essa reforma, então. Pois bem, aí vem a questão. Eu apoio essa reforma, aí eu vou voltar para a questão que seria inicial, que eu disse que são os dois pressupostos, na minha modesta opinião, para qualquer reforma. É indissociável a temática de qual é o tamanho do Estado que nós queremos. Ah, com certeza. Número É 2. a base disso. Porque, A afinal base. de contas, não adianta você defender um monte de serviço público e querer redução de impostos. Exato. E o brasileiro, em geral, pensa assim, ele quer serviços públicos, ele quer gratuidade e ele não quer impostos. Exato. É uma lógica absolutamente incongruente, é um quadrado redondo. E tem sido a filosofia dos brasileiros desde muito tempo. Tem um livro que se chama A Cabeça do Brasileiro. E ele vai nesse sentido. O brasileiro é contra a diminuição do tamanho do Estado, mas a favor da diminuição do imposto que ele paga. Não tem como tu manter essa estrutura estatal sem impostos. Tu vai ter que pagar imposto. Pois bem, o segundo pressuposto que faz parte desse alicerce, vou usar a metáfora do alicerce, sobre a qual vai ser edificado uma casa de 1 piso, 2 pisos, 200 andares, não importa. O segundo pressuposto, eu gostaria de saber dos servidores fazendários dos 26 estados, do Distrito Federal e dos representantes dos municípios, simulações de cenários dessas reformas. Porque... Impacto, no caso. Como? O impacto dessas reformas. Exatamente. O que cada texto refletiria em termos de economia, Por quê? organização. Por que isso, Guilherme? O Fábio sabe muito bem disso e vários telespectadores também. A nossa perspectiva como jurista é normativista. E nós vamos ficar debatendo por dias em torno de questões relevantes. Mas é um diálogo que tem que haver entre várias áreas do conhecimento. O tributo não é propriedade do tributarista. Ainda que seja um fenômeno normativo, o tributo é um objeto materialmente estudado pelos juristas, pelos filósofos, para saber se a carga tributária é justa ou injusta, pelos sociólogos, mas pelos economistas, pelos contadores, pelos administradores. Eu gostaria particularmente de saber exatamente desses cenários oriundos de simulações para saber o impacto. Por quê? Senão fica uma conversa de surdos em que cada um dá pitaco para um lado, mas não há um diálogo racional criteriosamente estabelecido. A tal de reflexão crítica. Crítica no sentido científico, filosófico e acadêmico, e não no sentido do senso comum, onde o povo em geral, quando usa a palavra crítica, é só para falar mal. Não, crítica é refletir mediante critérios, saber os prós e os contras, ponto fraco e ponto forte de cada perspectiva, de cada proposta, de cada PEC. Portanto, a meu ver, e eu estou curioso para aprender com os economistas, com os contadores, o que eles têm para nos dar de informação sobre esses impactos que essas reformas revelam. Isso tem sido pouco feito. Eu particularmente desconheço, mas desconheço muito provavelmente por ignorância minha. Mas se existe, deveria ser mais divulgado. Mas a maioria, eu acredito que não tem conhecimento a respeito. Porque devido ao hábito nosso aqui como tributarista, como advogados, juristas, eu acabo ficando só na nossa praia. Deixa eu fazer só um apontamento aqui antes de nós irmos para o intervalo, que puxa disso que tu falou sobre as simulações de impacto das reformas. Eu acho que, e isso é pouco falado, quem mencionou esse aspecto da reforma da Previdência foi o meu amigo Alexandre Borges na Jovem Pan. Ele disse o seguinte: o grande acerto publicitário da reforma da Previdência foi o fato do Paulo Guedes ter colado nela um número. Ele falou, esta reforma vai gerar uma economia de R$1 trilhão. Então as pessoas começaram a associar a reforma à potência econômica da reforma, 1 trilhão. E qualquer medida que viesse, quer dizer, vamos dar aí uma diferença na aposentadoria para professores, era calculada a partir do impacto que geraria no resultado total. Quer dizer, isso vai custar 100 bilhões para o país, isso vai custar 25 bilhões para o país. E é mais fácil das pessoas assimilarem. Então faz todo sentido essa tua proposta. Foi o grande acerto e isso ajudou a fortificar a proposta. Porque ele dizia o seguinte, nós precisamos de uma reforma previdenciária que fique na média de R$1 trilhão, porque abaixo disso não vai gerar efeitos de longo prazo para o país, ou de médio prazo para o país. E a partir disso, se discutiu aquilo que poderia ser tirado da reforma ou incluído na reforma. Eu acredito que vai facilitar muito para o debate público se esses estudos e esses impactos oriundos desses estudos pudessem ser divulgados, porque daí se teria uma ideia, nós vamos economizar isso, nós vamos conseguir isso, não vamos conseguir aquilo, e eu acho que facilitaria inclusive para a compreensão do público, que é o maior interessado na reforma, que é um tema complexo. Sem dúvida. E só para acrescentar,
essa pluralidade do debate que se faz necessária. Quando eu digo que eu gostaria de ouvir as simulações, os cenários das várias PECs, não só do fisco, naturalmente que também da FEComércio, da Fiergues, da FISVEC, tem o nosso amigo comum, doutor Abel, um brilhante fiscal auditor do Estado do Rio Grande do Sul, servidor de carreira, que por sinal vai ser descerrada a placa dele na próxima semana, e eu gostaria de ouvir a FISVEC, as entidades fazendárias, empresariais, indústria, comércio, serviço, quais são esses impactos? Então, eu diria que são temas que têm que andar lado a lado, não tem algo que possa se dizer que é mais importante, ainda que a ênfase de importância seja dada às PECs, tem a 45 e por aí vai, realmente me parece que essa temática é indissociável, sob a perspectiva de uma reflexão criteriosa, racional, equilibrada, não emocional. E essa é a vantagem comparado com a da Previdência, porque daí não tem aquele aspecto mais passional de o trabalhador como eu, como qualquer um de nós, fica sabendo qual vai ser a afetação dele como resultado final de uma reforma da Previdência. Claro que vai ser afetado também o cidadão numa reforma tributária, mas aí a pluralidade do debate que me parece que vai enriquecer, sobretudo, o produto intelectual final do que está por vir em termos de reforma. Não quer dizer que o melhor debate e a melhor reforma e o melhor projeto, como resultado de um produto intelectual desse debate, venha a ser aprovado. Porque aí tem que passar pelo Congresso, que aí o debate é político. É aquela velha história, que também se aplicou à reforma da Previdência. Não é a reforma que nós queremos, é a reforma que é possível. Né? Por exemplo, era necessário que já na Câmara dos Deputados a reforma da Previdência incluísse estados e municípios. Mas não foi incluído, agora está se debatendo através de uma PEC paralela. Da mesma maneira, haviam muitos defensores da capitalização. A capitalização não prevaleceu, muito pelo contrário, o governo perdeu a batalha da comunicação. E os deputados parlamentares entenderam que não era a hora de adentrar com um aspecto como esse dentro do texto. Então, são coisas que ficam de fora. O Guedes, por exemplo, defendia a capitalização como solução. Tanto é que ele chamava de nova Previdência e não reforma da Previdência. E o mesmo, acredito, se aplica também aí a questão relativa à reforma tributária. Fábio, teus apontamentos antes do intervalo. Então, até para responder aquela tua pergunta, para que as pessoas possam também compreender a questão do IVA, né? O que é o IVA? O IVA, de um modo muito genérico, assim, didático, nada mais é do que um imposto de valor agregado, que é o seguinte, é um imposto que faz com que dentro da cadeia produtiva, então tem a matéria-prima que vira um insumo para uma produção na indústria, que vai depois para um atacado, que vai para o varejo, que vai para o consumidor final. Em cada etapa dessa venda, você acaba destacando o que foi pago de tributo para não onerar a cadeia. Basicamente, o IVA é isso. Você deduz, cada contribuinte, quando vai recolher o imposto, ele pode deduzir o que já foi pago anterior, se acredita disso. Isso é o IVA. É isso que está querendo se implementar com um outro nome, como disse o Igor, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas o que nós temos hoje? Hoje nós temos o comércio, uma pessoa quando adquire uma mercadoria, um produto, ela paga o ICMS, o Imposto sobre Circulação, né, de Mercadorias, que é arrecadado pelo Estado. Os prestadores de serviço, advogados, médicos, arquitetos, engenheiros, eles pagam o imposto sobre serviço, que é arrecadado pelo município. E nós temos também o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, nós temos essa gama de impostos. Se nós pegarmos, vou começar da mais fácil para a mais complexa, as propostas que nós temos. O Instituto Brasil 200 ele tem uma ideia muito simples, é a proposta de reforma mais simples de todas e por isso é a mais perigosa e a mais cara, que é a de um imposto único. Simples assim. Aliás, o secretário da Receita, o Marcos Sintra, é a favor de um imposto único. Sabe por que ele é a favor? Porque aumenta muito a carga tributária. Ele é um canto da sereia que ele parece uma coisa inofensiva e é muito perigosa. Porque o imposto único... Vamos deixar isso para o segundo bloco? Podemos deixar. Porque aí, no segundo bloco, vamos falar de imposto único. Pode ser. Eu acho que é um tema que devemos nos aprofundar, porque eu acho que vai ser muito defendido quando o debate se adensar. Antes do nosso intervalo, só fazer uma observação, já que tu mencionaste ICMS. Vocês sabiam, você que está nos acompanhando em casa, sabia, por exemplo, que a Latam, que é uma companhia aérea, acabou com o mercado Latam, aquelas vendas dentro do avião? Sabe por quê? Vocês conhecem? Sabe por quê?
Porque o ICMS que é cobrado sobre os alimentos que são vendidos dentro do avião, Beto, olha só, eles são cobrados em cada estado. Sempre. Não importa se vendidos ou não. Então, onerava de maneira absurda a companhia aérea. E daí, em virtude disso, eles decidiram acabar com a verba. Demonstrativo do caos fiscal que é o Brasil, do caos tributário. Intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta na RDC TV com Cruzando as Conversas. Oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Hoje estamos debatendo no programa as polêmicas do início da discussão da reforma tributária. Sobre esse assunto, temos aqui na mesa conosco o professor e advogado Igor Danilevics e também o professor e advogado Fábio Raimundi, ambos integrantes aí da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. E tá 1-0, né, para o Internacional, né, Beto? A esperança é a última que morre, mas morre. Não, vamos ver. Ainda tem tempo até o fim do jogo, né? Agora, em geral, incendeia a partida, né? Muito bem. Antes de nós prosseguirmos com o nosso debate sobre a reforma tributária e falar especificamente sobre imposto único, tenho que dar aqui a informação. Vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos, elas não se adaptam? Isso acontece porque os aparelhos atuais apenas amplificam o som. E é muito importante dar essa notícia. Para quem tem perda auditiva, a Mais Sons, Clínica da Audição, fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número que está na sua tela. 3061-7373, repetindo, 3061-7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Então não deixe de aproveitar esta oportunidade ou recomendá-la para alguém que tem problema auditivo. Muita gente precisa desse tipo de auxílio. Muito bem, imposto único. Fábio, você estavas falando disso e eu acho que nós temos que aprofundar, então vamos deixar esse segundo bloco para falar disso. Essa é uma proposta até que a gente não precisa até se aprofundar muito nela, porque é uma proposta que praticamente não vai evoluir. Não vai? Tá? Ela não tem muita força no Congresso Nacional, ela tem muita antipatia por ela, e a razão é muito simples. Embora pareça uma ideia boa você ter um imposto único, né? Eu só tenho um imposto sobre tudo, e a alíquota que é sugerida pelo Instituto Brasil 200 é de 2,5%. Então vamos imaginar o seguinte, qual é o problema do imposto único? Chamou de canto da sereia. Canto da sereia. Por quê? Porque quando você... Detalhe, o Instituto do Brasil 200 é um instituto de cunho liberal. De cunho liberal. Eles são defensores do Estado mínimo. Sim. Né? Aliás, foi criado pelo dono da Riachuelo. Agora é presidido pela Joyce Hasselman. Exato. Tá? O problema é que esse tipo de solução simples demais para um sistema tão complexo quanto é o sistema tributário brasileiro, ele traz dentro de si algumas armadilhas. A primeira dela é que tributa absolutamente tudo, inclusive o que se quer gera acréscimo de riqueza. Então, imagine assim que se eu resolver transferir um dinheiro para o Igor aqui, eu não estou comprando nada, não estou prestando serviço, não estou fazendo nada, 2,5% de imposto. Imagina que em cada cadeia também sucessiva da venda de um produto vai pagar 2,5%. Então ele é um imposto que a gente diz em direito tributário que ele é cumulativo. Ele incide várias vezes. Então ele vai. Se uma proposta como essa se viabiliza, se mantém um dos aspectos mais deletérios do modelo tributário. Exatamente. Que é o imposto cascata. Que é o imposto cascata. Esse é o problema do imposto
imposto único. Então é uma ideia que realmente assim ela não deve vingar. É importante falar dele. Cheio de defensores. Porque as pessoas, é a questão dos números, como você falou. Quando você vende um número 2,5%, você vai ter um imposto de 2,5%. Que maravilha. Mas é 2,5%, mais de 2,5%, mais 2,5%, mais 2,5%. E isso vai encarecendo, inclusive, sobre o consumo. Porque o produto final de imposto único... É muito mencionado nos Estados Unidos. Não. Os Estados Unidos você tem o sale tax, que é o imposto sobre vendas. Que ele não, é diferente. Ele sequer é um IVA. Tá? É um imposto sobre vendas. Tá? É diferente. O imposto único é um imposto cumulativo que ele incide em toda a cadeia e ele acaba onerando o produto final, porque obviamente cada um vai repassar o custo daquele imposto para frente. Só antes vocês também, eu tenho um ponto um pouco diferente em relação também à questão dos incentivos fiscais. Você é a favor? Tá? Eu sou a favor. Não sou a favor de... Você não acha que fizeram um mau eco? Não, mas aí é que está, né? Vamos lá. A PEC 45, que está mais avançada, né? Esse projeto que está mais avançado no Congresso, no seu texto lá, ele realmente quer abolir todo e qualquer incentivo fiscal. Tá? Eu sou favorável ao incentivo fiscal. No mundo ideal, não. No mundo ideal, não gostaria de ter incentivos fiscais. Mas nós temos que pensar no seguinte, que nós vivemos num país de extensão continental, com diferenças muito grandes, culturais e financeiras. O incentivo socorre, inclusive, os estados. Imagine se nós não tivermos nenhum tipo de incentivo fiscal, sequer os estados poderão requerer algum tipo de incentivo fiscal à União. Nós não teríamos como operar sem dinheiro e sem incentivo, e o problema de não conceder incentivos fiscais é que nós já temos um processo de desindustrialização de muitos anos no Brasil. Eu acho que nós vamos perder mais ainda. Nós vamos perder mais ainda porque as indústrias não vão, elas já estão sufocadas. Se eu tiro um incentivo, eu simplesmente mato as empresas, e principalmente até o pequeno empresário. E aí vem um outro problema da PEC 45, e quando a gente fala assim, você tem falado assim, eu sei que o telespectador ele está esperando essa resposta. A reforma vai aumentar ou vai reduzir tributos? Depende do setor, meu amigo. A indústria vai ser desonerada. Nós vamos reduzir bastante a carga tributária da indústria. Isso é bom, isso é o que se deseja. Por quê? Porque quando eu retiro carga tributária da indústria, eu faço com que eu estimulo a produção e o emprego. O pessoal de casa pergunta, né, se não dá para fazer no Brasil o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. Baixar impostos. Dá. Baixou impostos nos Estados Unidos, o efeito foi muito positivo para a economia, pelo menos o efeito imediato. Você sabe qual é a consequência? Só que mesmo nos Estados Unidos você não baixa imposto para todo mundo. E o grande problema das reformas que estão avançando no Congresso Nacional é justamente que sobre o setor de serviços, que é a grande base de contribuintes do Brasil hoje. O Brasil hoje é um país de serviços, é o que nós mais temos de atividade no Brasil. Esse setor vai ser onerado. Existem estudos já, e a Ordem dos Advogados do Brasil tem sinalizado para isso, inclusive talvez com a apresentação de um projeto substitutivo, né, que para o setor de serviços, a PEC 45, por exemplo, que é o projeto que está avançando na Câmara, ela pode aumentar a carga tributária em mais de 500%. Mais de 500%. Não é aumento de 10%, mas como isso faz? Como é que vai aumentar desse jeito? Muito simples. Lembram que nós falamos que nós temos ICMS, ISS, bom, muito bem. Qual é a PEC 45, o que ela propõe? Ela propõe pegar 5 impostos, 5 tributos, e substituir por um. Que impostos são esses? O IPI, o ICMS, o ISS, QN, o PIS e a COFINS. Nós pegaríamos todos esses tributos e substituiríamos pelo IBS, pelo Imposto sobre Bens e Serviços. O problema é que esse IBS ele vem com uma alíquota única. Vejam, ela encosta um pouquinho na ideia do imposto único. Outro canto da sereia. Que é assim, a alíquota única. Qual alíquota? Uma alíquota única que fala-se em torno de 25%. 25%. Então nós temos, por exemplo, hoje, aquele cidadão lá que presta um serviço, que tem uma empresinha que está no Simples, que paga uma alíquota média aí de 4,5%, passa para 25%.
Passa de 4,5% para Incluindo 25%. microempreendedores individuais, que são pessoas que saíram do mercado formal, se formalizaram. E aí é isso outra questão. A gente já teve um trabalho enorme no Brasil para trazer as pessoas para a formalidade, para o mercado formal de trabalho. Vai jogar para a informalidade de novo. Então, o efeito da reforma não é bom nesse sentido. Então, e por isso que o assunto ele é delicado, porque eu não consigo mexer de uma forma a equalizar todos os setores. A indústria está sendo desonerada, mas adianta eu desonerar a indústria e onerar o serviço de uma forma tão forte desse jeito? Outra coisa, não está definido ainda, Igor, mas o projeto da PEC 45 pretende, inclusive, acabar com o Simples Nacional, ou a pessoa vai ter que optar, ou fica no Simples, ou vai para essa alíquota. Só que é uma alíquota de 25% sobre serviço, e aí nós temos também, junto com ela, os outros tributos que vêm, porque as contribuições não vai se mexer. Tirando PIS e COFINS, as outras contribuições permanecem, né? Então, o imposto único, voltando daí porque a gente estava falando, imposto único é uma boa ideia? Não, definitivamente não é, porque primeiro ela tributa fatos geradores que não são acréscimo de patrimônio nem de renda. O senhor imagina, em caso o senhor vai transferir um dinheiro da sua conta para a conta do seu filho, uma mesada, alguma coisa assim, o senhor vai pagar 2,5% de imposto. Ele tributa qualquer tipo de transferência, que é o que também quer implantar com o imposto. Tem um outro projeto que quer trazer, não a CPMF, mas o Imposto sobre Movimentação Financeira. De novo, tributa tudo que é transação financeira. O que vai acontecer? As pessoas vão começar a fazer, ou vão fazer transação fora de instituições bancárias, talvez isso fortaleça, inclusive, a questão do blockchain, da criptomoeda, né, porque não passa por esse sistema, e também acaba fazendo com que as pessoas possam trabalhar dentro das suas contabilidades, dos seus balanços, para retardar fatos, para deixar aglutinar para pagar uma vez só o imposto. Então, realmente, as propostas que nós temos, e eu sei que as notícias que eu trago não são boas, nós queremos reforma tributária, queremos, mas eu acho que nós estamos ainda... Do jeito que vocês estão falando, daqui a pouco o pessoal não vai querer tanto assim. O problema é que nós estamos ainda muito distantes daquele ideal que nós queremos. Parece reforma política, né? Todo mundo tem um ideal de reforma política, eles começam a mexer na coisa, vai saindo umas ideias terríveis assim, então deixa como está. Outro problema é o seguinte, essa unificação acaba com o ICMS e com o ISS-QN. O ICMS gerido pelos estados e o ISS-QN pelos municípios. Vai tudo para a competência federal, aí querem criar um comitê gestor entre os entes tributantes que vão decidir a questão da repartição dos valores entre os estados. Vai funcionar? Outro problema. E aí um problema que ninguém está falando, Igor, que é deslocar a competência dos tributos municipais e estaduais, que hoje são tratados pelo judiciário estadual, para a Justiça Federal. A gente esvaziaria os tribunais estaduais de demandas fiscais que envolvem ICMS e ISS e nós deslocaríamos a competência toda para a Justiça Federal. A Justiça Federal que passaria a julgar todos esses casos de IBS, o que sobrecarregaria também a questão do Poder Judiciário Federal. Então, e aí eu trago até o que se fala, por exemplo, no meio jurídico entre os tributaristas. Se os senhores querem saber qual é a opinião dos advogados tributaristas em relação à reforma tributária, eu posso dizer que hoje, sem medo de errar, que em torno de 90% dos advogados tributaristas são contra os projetos que estão aí, por esses e outros motivos. Igor Danielewicz. Bom, foram várias coisas aqui apresentadas nesse período. Eu começaria pelo imposto único e começaria lembrando os telespectadores de que o Brasil já teve imposto único. Só que era imposto único sobre minerais, consta lá, inclusive no Código Tributário Nacional, apenas não foi recepcionado pela Constituição de 88. Agora, o Fábio coloca uma objeção ao imposto único com relação à tributação em cascata, e tem toda a razão, isso é problemático. Mas na minha percepção, eu acredito que isso seria facilmente corrigido por uma tributação não cumulativa. Mas então qual o problema que eu vejo no imposto único? A meu ver, a meu juízo, o problema maior do imposto único é de natureza dessa inter-relação, dessa
interdisciplinariedade que existe entre direito e economia. Economistas e juristas, em termos de imposto único, ao longo de décadas se debruçando sobre essa temática, e das teorias das finanças públicas, podemos aqui adotar uma que é aquela em que se pergunta, na hipótese de imposto único, vai incidir sobre qual base econômica, sobre qual fato com conteúdo econômico? Propriedade, consumo ou aquisição de riqueza? E qualquer incidência sobre os três gera efeitos nos outros dois. Né? Pois, então aí vem a questão, já que as incidências passaram a ser com a única reforma tributária que o Brasil teve decente, ou que faz jus ao nome, que foi a veiculada pela Emenda Constitucional número 18 de 1965, se formos examinar os anais da comissão de notáveis que gerou a emenda número 18 de 65, os especialistas, nós vamos constatar que uma das mudanças foi a exclusão da palavra de e a inclusão da palavra sobre, que é uma preposição que todos nós sabemos que significa em cima de. Por exemplo... Vê como com duas letras tu tira dinheiro de muita gente. Né? É verdade. E torna mais justo, pelo menos lá em 1965. E eu explico. De uma maneira geral, no senso comum se costuma dizer o imposto de renda. Rigorosamente, o que essa comissão disse e que a emenda fez é deixar para trás o tal de imposto de alguma coisa, porque isso foi considerado como nome jurídico. E ao retirar o de alguma coisa, passa a ser então sobre a renda. Então, tecnicamente, a Constituição, nós temos imposto sobre a renda e sobre outras bases econômicas. O que isso mudou? Uma das constatações foi exatamente a inflação sobre uma mesma base econômica de mais de uma incidência. Isso antes da emenda número 18 de 1965. Então, o que eu quero aqui dizer é o seguinte, quando se fala em imposto único, a pergunta que eu faço é sobre o quê? Sobre qual base econômica? E temos três, à luz das finanças públicas e teoria da ciência das finanças. Consumo, sobre o consumo, sobre o patrimônio ou sobre a renda? Ou é sobre os três? Porque sobre os três eu, francamente, não acredito nessa hipótese. Então temos que escolher qual base econômica. Agora, no momento que se escolher a base econômica, a propriedade, nós vamos consumir no país vizinho. Ou aqui, vamos ver o que dá menor tributação. Se for sobre quem puder, por exemplo. Quem puder. Se for só sobre vai se lascar se for igual, sobre a propriedade. O rico pode sair fora. Exato, essa é a questão. Então, se for sobre a propriedade, a escolha do imposto único, então aqui fica liberado o consumo de tributação, e inclusive de renda. Agora, se for sobre o consumo, fica liberado o patrimônio e assim sucessivamente. Então, essa questão do imposto único, francamente, eu não me alongo mais aqui, para não ser repetitivo, pela leitura que nós todos fazemos dos especialistas historicamente determinado, essa temática já tem historicidade suficiente para mostrar que é uma falácia. Agora, a questão outra que foi levantada aqui pelo Fábio, que foi do imposto sobre movimentação financeira constante da PEC 128, a PEC 128 eu vejo dois problemas. O primeiro é essa questão que o Fábio levantou aqui do imposto sobre movimentação financeira. Ora, num passado recente, vimos a CPMF extinta num determinado mandato do ex-presidente Lula, não me lembro se no primeiro ou segundo mandato. Na época, o ex-ministro Delfim Neto, inclusive, com um parecer, acusando exatamente essa questão da cumulatividade, da tributação em cascata, afetando todos os segmentos e estratos sociais, todos os segmentos econômicos e estratos sociais. Só que isso também não é novo. O que existiu antes da CPMF? Olhando para a história do direito tributário, a Emenda Constitucional número 3 de 1993, que incluiu o IPMF, e cuja vigência foi por 2 anos. Depois é que veio a experiência da CPMF. Na verdade, só trocou o I pelo C e mais alguns detalhes, mas com essa mesma problemática. Um outro problema dessa PEC 128, que eu vejo particularmente, é em desejar reduzir a tributação, por exemplo, de alguns setores, acaba implementando a tributação sobre a distribuição de resultado das empresas, dividendos e lucros. Isso
Fábio, é uma temática que já tem há bastante tempo, é uma questão de política fiscal. Mas onde é que eu aqui quero me referir? Ora, se for tributado, qual é a ideia? É de desoneração na outra ponta. Só que tem um problema. O Fábio lembrou agora, tu também mencionou antes, e os que estão no Simples Nacional? Esses não vão ter nenhum benefício. Então, essa questão do Simples Nacional e da temática não cumulativa ou cumulativa é o que acaba centrando o debate. Muito bem. Vocês viram só que bela aula sobre direito tributário aqui em relação à questão do imposto único? Uma falácia, né, na visão aqui dos nossos debatedores. Voltamos na sequência com mais aqui no Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui na RDC TV com o Cruzando as Conversas, debatendo hoje sobre reforma tributária. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 na net e também pelas redes sociais. Pois é, né? Como diria o saudoso Paulo Santana, preteou o olho da gateada, né, Beto? Hein? Enfim, foi o que eu disse antes, a esperança é a última que morre, mas morre. Então tá aí. Muito bem, senhores, último bloco do programa, e eu gostaria de dar a avaliação de vocês sobre certas coisas que a gente ouve, assim, falar e tal, e tem alguns que até defendem. Por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Isso aí faz algum sentido? Nenhum. Isso daí tem algum efeito prático? Me permite, Igor? Tributação de remessas ao exterior. Essas coisas são faladas, principalmente da esquerda. Eu vou responder com o Nobel de Economia do ano passado, que diz que as pessoas respondem a incentivos. Todos nós, a tomada de decisão do ser humano, ela se dá de acordo com incentivos. Nós somos estimulados a fazer algo ou a deixar de fazer algo. O imposto sobre grandes fortunas, ele está previsto na nossa Constituição, nunca foi implementado, porque ele, ao invés de gerar mais riqueza para o país, ele tira a riqueza do país. Esse é o problema do imposto sobre grandes fortunas. Desestimula as pessoas a enriquecerem. Não vou muito longe. A França, quando implementou isso, vocês devem se recordar do caso do ator Gerard Depardieu, Se mandou para a Rússia. que deslocou o domicílio fiscal dele para a Rússia. Por quê? Para não ser tributado em França, onde o imposto era muito mais elevado. Então, embora a ideia pareça ser assim, não, agora nós vamos tributar imposto sobre grandes fortunas, seja uma ideia boa, ela vai fazer com que os investimentos saiam do país e com menos investimentos no país, a gente aumenta a pobreza e não a riqueza. Então, esse tipo de discussão, na verdade, não está no radar da discussão. Não. Mas é costumeiramente mencionado. Lembrado. Sempre lembrado, como uma solução mágica. E daí eles falam, né, sobre os recursos que poderiam ser obtidos a partir disso, sem avaliar as consequências. Embora né, de que as pessoas que vão ser atingidas podem muito bem pegar e sair daqui. Rigorosamente, a meu ver, a natureza é demagógica do imposto sobre grandes fortunas. Imagina o ambiente lá da Constituinte, que resultou na Constituição de 88. Alguém de uma ideologia mais, digamos, à esquerda, acha interessante a ideia. O povo em geral talvez também. E aí aquele outro legislador, aquele outro constituinte que se posiciona numa polaridade oposta, e também não desejoso de contrariar, digamos, a expectativa dos seus eleitores, ele não diz não. Mas na prática, muito provavelmente, se não todos, a maioria sabe que nunca será implementado. Esse é o resultado demagógico desse imposto. E ele continua sendo veiculado a cada período de tempo como uma salvação da coisa. E não é. E remessas ao exterior também não faz sentido, né? Por exemplo, aí tem o aspecto da remessa ao exterior, que o doutor Fábio Raimundi é expert, da Cid Royalty. Isso é uma conversa do Brizola. Né? Da Cid Royalty. Tem a operação de fechamento de câmbio, que incide IOF. Tem a questão do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, depende do pacote. Depende do pacote, mas o que eu posso dizer é o seguinte, o STF julgou a questão da remessa ao exterior das coligadas, levou 20 anos para julgar e quando julgou não decidiu a questão. É um assunto polêmico. Agora, me parece que tem um fundo de razão em tudo isso e que é o debate que a reforma tributária deveria estar fazendo e não está.
E aí eu quero chamar a atenção para um ponto que esse está passando por baixo do radar de todos nós. Percebam que todos os projetos de reforma tributária que se quer implementar no Brasil hoje é sobre o consumo. E esse é um dos problemas do Brasil na contramão do resto do mundo. O Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, tributa mais o consumo, menos a renda e o patrimônio. Os países desenvolvidos tributam menos o consumo, mais a renda e o patrimônio. Me parece que esse é o diálogo... Quer dizer que tu é a favor do aumento do imposto de renda, por exemplo? Sou. Mas contra o imposto sobre grandes fortunas. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque o imposto sobre grandes fortunas, ele visa uma supercarga tributária sobre grandes propriedades e grandes patrimônios. O problema do imposto de renda é que a gente tem uma defasagem de tabela que a gente precisa corrigir. O cara que ganha R$2.000 por mês no ano... Mas tem a questão da proporcionalidade. E esse é o problema, é que a nossa carga tributária é regressiva, para que as pessoas entendam o que é isso. Os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos. E quando a gente deveria inverter essa lógica para tributar menos consumo e mais renda e patrimônio, é justamente para que as pessoas que tenham mais riqueza paguem mais impostos do que as pessoas que tenham menos. É disso que se está falando. Você quer um exemplo? Vão mexer nos bancos na reforma tributária? Dificilmente. Não. Nisso ninguém fala. Quem mais lucra nesse país, que são os bancos, as instituições financeiras, esses têm carga tributária mitigada, proporcionalmente ao resto da população. E quando a gente tributa o consumo, a gente está tirando o dinheiro do trabalhador, porque as coisas ficam mais caras. Muito bem, senhores, nós temos só mais 3 minutos, então eu gostaria de agradecer vocês por terem vindo nesta quinta-feira aqui no programa, nesta quarta-feira. Quarta-feira? Quinta-feira? Quarta-feira, eu estou perdido no tempo. Quarta-feira para debater sobre reforma tributária, alguns aspectos, certamente vamos voltar a tratar do assunto e espero que com a presença de vocês dois aqui, eu deixo vocês com a última palavra. Professor Igor. Eu quero aqui realizar meus agradecimentos pelo convite e fechar a ponta que ficou em aberto por falta de tempo ali, apenas para lembrar aquela comparação do Donald Trump nos Estados Unidos reduzindo carga tributária. A minha perspectiva e de muitos colegas é que isso é impensável. Aqui no Brasil? Olha o estado do Rio Grande do Sul, quebrado. Olha a União, quebrado. Reduzir. E aí vem aquela questão... Mas a pessoa não vai se arrecadar mais com a quantidade de consumo que pode se gerar? Quer dizer, tu arrecada proporcionalmente menos, mas mais quantidade. Isso não pode acontecer? Esse é o ponto do início da minha fala. Eu gostaria de ver as simulações dos amigos e colegas economistas sobre os impactos das ideias que as pessoas têm no plano concreto, para daí, então, podermos realizar algumas reflexões criteriosas. Eu, a priori, não sei a resposta. Realmente, eu não saberia. Mas, enfim, quero encerrar aqui agradecendo mais uma vez, minha saudação a todos os telespectadores, enfim, aqueles que nos acompanharam. Obrigado. Muito obrigado, Igor. Fábio Raimundo, muito obrigado. E eu sei que tu tens coisas aí para divulgar. Eu quero agradecer o convite para estar no programa, um assunto que nos encanta, nós tributaristas, essa é a nossa cachaça, né, Igor? E quero também aproveitar a oportunidade que eu estou na presença do Dr. Igor Danilevich, que será o nosso professor homenageado no 19º Congresso de Direito Tributário. Parabéns. Da Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Uma honraria assim, muito festejada por todos os tributaristas e muito merecida pelo professor Igor. Eu faço questão aqui, então, de parabenizá-lo já pela escolha da Fundação. Quando é que se realiza? Ele se realizará agora no ano que vem, em junho do ano que vem, em Gramado. Nós já tivemos o último congresso agora. E dizer, para finalizar, que nós precisamos de reforma tributária, nós precisamos desonerar a indústria, nós precisamos desonerar os serviços, nós precisamos desonerar as folhas de pagamento, nós precisamos atrair investimento e por isso nós precisamos de incentivos fiscais e, infelizmente, as reformas que estão tramitando no Congresso, embora elas atendam uma pequena parte disso, a indústria, isso é importante, para a indústria é boa essa proposta, mas para o contribuinte comum, para os consumidores, não é bom. E gostaria de ver uma reforma, como eu falei, que trabalhasse melhor a questão da renda do patrimônio. Muito bem.
Igor, muito obrigado. Obrigado. Fábio, muito obrigado. E nós vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã para falar sobre reforma política e a polêmica envolvendo o fundo partidário que está sendo debatido no Congresso Nacional. Então, fiquem ligados. Amanhã, a partir das 22 horas, aqui na RDC TV. Boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.